para você. A pergunta que eu faço para o MBL sobre questão de segurança pública é o seguinte: nós temos um aumento da polícia matando mais dentro de comunidade ao longo de 30 anos aí, se você for puxar a estatística dentro do Brasil. Nós temos, inclusive, dentro disso aí, nós temos também um aumento de pena contra crimes, principalmente crimes hediondos, no Brasil, ao longo de 30 anos, se você for puxar. Só que no Brasil não teve redução justamente da questão da criminalidade, muito pelo contrário, teve aumento, né? Recentemente teve aquela chacina que rolou lá no Complexo da Penha, onde matou-se mais de 100 pessoas, e existem estudos feitos por universidades que mostram que esse tipo de atitude, esse tipo de chacina dentro de comunidade, quando você mata 100, nasce mais pessoas, inclusive de pessoas porque gera uma revolta dentro da sociedade, dentro dos filhos, dos parentes, daquelas pessoas que morreram dentro daquela situação. A pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: qual o projeto, qual a diretriz que vocês dariam para a questão de segurança pública para resolver esse problema da criminalidade no Brasil? Deixa eu complementar aqui, porque isso aí a gente já sabe a resposta deles. A resposta deles é a resposta de devaneio vamos falar sobre Bukele, em El Salvador, etc. Tudo propostas que impossível de executar, porque não dá para comparar um país de 220 pequeno, milhões de habitantes com um país de 6 milhões de habitantes, sim, insular e por aí vai. Mas a questão é a seguinte, a gente está falando aqui do terceiro país com a maior população carcerária do planeta. A gente está falando de uma política de segurança pública, pelo menos no Rio de Janeiro, que é a mesma política de segurança pública desde que Brizola deixou o governo do Estado. Ou seja, uma política pública de segurança que simplesmente ela é ineficaz pelas estatísticas e pronto, acabou. E aí, na réplica, eu vou deixar claro aqui a segunda parte do nosso pensamento aqui. Deixa eles responder aqui. Bom, então vamos lá, 5 minutos. Tá na tela aí? Vamos. Eu acho que o Leonel queria sentar desse lado aqui pra ele já responder, já que ele tentou adiantar aqui a resposta. Mas eu acho que se a gente tá falando de segurança pública, a gente tem que falar do maior case de segurança pública do mundo hoje, que é El Salvador. Não adianta dar risada, porque os números provam isso. Era o país mais perigoso do mundo, né? Tinha uma taxa de homicídio de mais de 103 a cada 100 mil habitantes e foi reduzido em mais de 98, 99%. Só deixa eu terminar aqui e depois você falar a nossa vez. Tentou comparar El Salvador com nazismo, né? Esse é o nível da esquerda. Bom, mas pra eles também o Alckmin era nazista, né? Um tempo atrás. Então qualquer coisa vale a comparação com o nazismo. El Salvador fez uma receita que é simples. Eu tive inclusive a oportunidade de ir para El Salvador 2 vezes. Fiz uma pergunta pro presidente Bukele do que poderia ser aplicado do modelo salvadorenho no Brasil. E ele, em partes, ele me respondeu algo similar ao que você tentou adiantar. De que El Salvador é um país muito pequeno, de 6, 7 milhões de habitantes, né? Mais de 1 milhão de pessoas saíram daquele país por causa da criminalidade, e que o Brasil ele tem que criar soluções próprias. Mas isso não faz com que a gente, por exemplo, não possa olhar para o bom exemplo e para as boas medidas que foram feitas lá. Aqui no Brasil a gente tem uma taxa de resolução de homicídios de mais ou menos 30%, ou seja, 70% dos homicídios que ocorrem no Brasil, a gente sequer acha a pessoa que cometeu um homicídio. A média da OCDE é de 65% nesse número. A média em El Salvador de resolução de homicídio é de 98%, 99%, ou seja, todo criminoso que comete um homicídio, ele é encontrado e ele é punido. Aqui no Brasil não. Ou seja, esse papo de que o Brasil tem uma grande população carcerária é uma balela, porque a maioria dos crimes no Brasil não são resolvidos. Então não tem como a gente falar que o Brasil tá indo no caminho certo, sendo que a maioria dos crimes a gente sequer acha o autor. Então como que o Brasil tem uma grande população carcerária? Pelo contrário, o Brasil tá faltando gente ser presa. E os números mostram isso. Então, o modelo salvadorenho, sim, é um modelo que a gente pode olhar as boas experiências e aplicar o que importa aqui no Brasil. Desculpa, Rafael, né? Você falou assim, diversos estudos, né? Mostram. Primeiro, assim, você tá falando de estudos de que quando você tira uma liderança criminosa, a violência aumenta. Isso acontece porque é o seguinte: quando você tira a liderança, há espaço, a disputa de poder entre as próprias facções. Foi o que aconteceu no México várias e várias vezes. Por isso que a gente defende justamente você fazer medidas que vão sublimar o crime em todas as instâncias, de uma vez. Não adianta você ir lá e pontualmente fazer um negócio aqui ou fazer outro ali. A gente defende uma ação continuada para combater o crime, inclusive mudança no Código Penal. O vereador citou aqui que, na verdade,
a gente tem. Alguém citou aqui que a gente tem poucas pessoas presas e que isso na verdade não funciona. Eu vi seu debate, inclusive, com o Pimentel, né? Onde vocês divergiram bastante nisso. E eu discordo de você no seguinte sentido, cara. A repressão ela é fundamental para você mudar o sistema de incentivos, né? Você citou que o El Salvador não é um país que deve ser usado como modelo, mas eu discordo. Se você pegar, por exemplo, Estados Unidos, se você pegar estudos na Itália, eu tenho um estudo aqui que mostra que justamente a progressão de regime foi algo absolutamente terrível para a segurança pública. Ou você pode pegar o nosso próprio caso aqui em São Paulo. Tem um estudo do Perry Chiquida que ele mostra que mais de 90% das pessoas encarceradas aqui no Brasil, né, aqui em São Paulo, perdão, eles responderam que se eles tivessem certeza da punição, eles jamais cometeriam um crime. Mais do que isso, mais de 85% dessas pessoas também disseram que eles não precisavam cometer o crime que eles cometeram. Eles cometeram por causa de uma decisão econômica. Então, a partir do momento que você não tem o freio moral, e é todo esse papo que vocês adoram, educação, não sei o que lá, beleza. Quando você não tem esse freio, e o Brasil é um país que não tem esse freio, uma vez que você tem abandono parental, baixíssimos índices de educação, que inclusive o Lula tirou dinheiro da educação para aumentar dinheiro de emenda parlamentar, você pode me refutar se eu estiver falando alguma mentira aqui. Quando você não tem esse freio moral, você precisa do elemento de repressão. Ninguém aqui é sádico, ninguém aqui quer torturar bandido por diversão. Só que o lance é o seguinte, cara, se você não tem o freio moral, você precisa do freio de repressão, né? Isso é uma coisa meio óbvia e todos os estudos, todos que eu vi nesse sentido, inclusive de ONGs de esquerda, mostram o mesmo direcionamento. Sem repressão, você simplesmente não resolve criminalidade. Acabou? Acabou? Opa, me empresta esses 44 segundos aí, Arthur. Vamos lá, troca aí Deixa eu te falar, olha aqui. Deixa eu riscar o chão aqui e explicar para quem está nos ouvindo a grande diferença do posicionamento sobre segurança pública da esquerda com o falso moralismo do MBL, do Partido Missão. É o seguinte, a gente entende que a segurança pública, pasme o que eu vou falar aqui, não é um problema, é uma consequência do problema. Parte desse preceito. Eles acham que é o problema. Se você entender a segurança pública como o problema, é óbvio que se você escalonar a violência, você vai ficar enxugando o gelo, temporariamente vai diminuir, repressão mais repressão. Só que a pergunta que a gente faz é, quanto custa isso? Qual é a maior efetividade do ponto de vista prático? Olha o que a gente está dizendo. A gente está dizendo que você, que teve teu telefone roubado e está revoltado com o assaltante, e se puder dar um tirambaço na cara dele, a gente está dizendo que a gente também fica revoltado com esse cara, com esse monstro que a sociedade tem por aí. Só que a gente vai pro pragmatismo e entende que o fígado não vai resolver. Bota mais armas na rua, não vai resolver. A gente tem 1,5 milhão de armas CACs na rua, aumentou a criminalidade com armas CACs e, de 2019 para cá, aumentaram em mais de 1 milhão em armas na rua e isso não diminuiu os índices de violência. E aí, você chega no Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo deve ser parecido, eu não tenho os dados de São Paulo, mas no Rio de Janeiro é assim, e aqui deve ser parecido, que com um gasto do governo estadual de 20 bilhões de reais em segurança pública, enquanto que na educação a gente gasta 10, metade. Enquanto que na saúde a gente gasta 12. Enquanto que na assistência social a gente gasta 1,5 bilhão. Esse sistema não vai dar certo nunca. Sabe por quê? Porque se você for num país seguro, desculpa, o primo, que eu acabei tomando o tempo todo, mas assim, se você for num país seguro, você vai perceber que não foi nessa lógica de guerra que eles chegaram naquele nível de segurança. Ou seja, não existe solução a curto prazo. A curto prazo, o mais eficiente, depois eu vou falar sobre a guerra no Complexo da Penha, vou trazer dados aqui e vou provar que aquela operação foi absurda, não resolveu em nada, só piorou, só gastou dinheiro público e aumentou a violência no Rio de Janeiro. Quer complementar com 30 segundos aí? Qual país é exemplo? Sim, inclusive El Salvador teve prisão em massa, né? Nós nem temos presídio para suportar o que vocês estão propondo. Qual foi o governo que mais fez? Quanto que custa isso? Rapidinho, qual foi o governo que custa teu projeto? Quanto que tá no meu tempo, a gente pode... Não, mas beleza, depois tu responde isso aí. Leonel, quanto é que custa o projeto de El Salvador para para aprisionar inocente, para infringir os direitos humanos, quanto que vai custar um negócio desse no Brasil em escala brasileira, sem dados fictícios, dados que... Enfim, acabou aí, desculpa. Pode ir. Vai lá, pode ir.
Vamos lá. Ele ficou aqui perguntando o tempo inteiro quanto é que custa, né, pra fazer isso? Quanto que custa pra fazer isso? 550 milhões de 550 milhões de reais foi o que foi gasto pra fazer o CECOT, o Centro de Confinamento do Terrorismo em El Salvador, que prendeu mais de 40 mil vagabundos faccionados. Só uma complementação, tá? O Lula aumentou agora para 60 bilhões de reais. 60 bilhões de reais por ano, tá? O valor de emendas parlamentares. Mais do que isso, tá? Se não há presídio suficiente, eu concordo com isso, que se construa mais. Eu defendo que se construam mais presídios e que coloquem mais vagabundos na cadeia. A sociedade vai agradecer, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E sobre o custo de El Salvador, ô Leonel, que você perguntou quanto custa, etc. El Salvador colocou vagabundo pra trabalhar. Lá tem um programa que chama Ócio Zero. Vagabundo, criminoso, de menor potencial ofensivo, esse tem o direito até de ser ressocializado. Ele vai lá e trabalha a favor do Estado para ele poder devolver à sociedade aquilo que ele roubou de outra pessoa. Então as pessoas passaram a trabalhar, limpar ruas, praias, a fazer equipamentos dentro da prisão, e aquilo fez com que o sistema de El Salvador, carcerário, se tornasse autossustentável, porque o próprio preso, ele banca a sua estadia na cadeia. Inclusive El Salvador tá vendendo vaga de presídio para outros países, vendeu para os Estados Unidos. Ou seja, é um sistema autossustentável. Essa desculpinha que você deu aqui de, mas quanto custa, né? Pode ser caro. O que é caro é o custo da criminalidade no Brasil, de você roubar, de você tirar algo das outras pessoas e de você fazer com que o país, você tenha que gastar coisas como, por exemplo, com blindagem de carro, com grade, com um monte de coisa que não faz sentido. Aqui em São Paulo tem gente que anda com o celular do bandido. Esse é o custo da criminalidade. Então, aqui a decisão é muito simples. Eu prefiro que se invista mais em segurança pública, que se gaste mais em segurança pública, porque a gente vive um estado de guerra. 25% do nosso território tá dominado pelas facções criminosas. Ô, Leonel, só pra terminar aqui, cara, quando você vier debater com a gente, não adianta se apegar em jargão, né? O grande jargão da esquerda é falar que é o seguinte: não, existe uma dicotomia que ou você investe em educação ou você investe em segurança. Isso não é verdade, né? Mesmo porque, se a gente for ouvir o próprio presidente que se apoia, ele está investindo menos em educação e mais em emenda parlamentar. O Lula está literalmente tirando o dinheiro das escolas para dar para deputado do Centrão pintar quadra. Isso não é minha opinião, cara. Isso é factual. Tá? Esse é o primeiro ponto. Ele não tem outra opção. Quem aprova é o Congresso, você sabe disso, cara. Tadinho dele. Ele não tinha como, Quem pessoal. É que tá freando as emendas parlamentares? Não, Dino. O Partido dos Trabalhadores é contra as emendas parlamentares. Pessoal, cara. Eles são contra e aumentaram. Na campanha, sou contra o orçamento secreto e o sigilo. Chega na realidade, sigilo em tudo e emenda. Quem foi o único que bateu de frente com as emendas, se não foi o Flávio Dino? Você tá igual Foi o Flávio Dino ou não foi? Então, peraí. O Flávio Dino ou não foi? Fala isso agora. Não adianta rir, filho. Foi o Flávio Dino ou não foi? Não adianta rir. Que bateu de frente o quê? Agora que no mais STF, bateu tá de falando? frente com as emendas? Agora Quem é no o STF, inimigo número um do Centrão com as emendas? Ele como ministro do Supremo, você você tá frequenta falando? Brasília. Ele como ministro do Supremo, você tá falando? Quantas vezes você foi em Brasília, você escutou dos deputados do Centrão? Todo mundo pistola, como você gosta de dizer, pistola com Flávio Dino. Quantas vezes? Calma lá, deixa eu só entender. Você está justificando que o Lula teve que aumentar a emenda. Eu tô dizendo que o Lula é contra as emendas. E aí o emendas. Dino lá no STF resolveu? Essa é a grande jogada de vocês, Não, o que eu tô dizendo é que o Lula... Fica difícil também. Calma aí, fica difícil não, cara. Olha só, vamos trabalhar com a realidade? Vamos lá. Tá bom, vai, fala aí o teu tempo. Vamos lá. Não, mas eu nem reclamo disso. Não, É que tudo acabou bem. o argumento dele. Mas só pra terminar beleza. aqui, por que eu tô falando de falsa dicotomia, cara? Você tá colocando isso, você coloca como se resolver a segurança pública fosse uma questão moralista. Não é, cara. Isso é bem pragmático. Eu citei um estudo pra você, né, que mostram números. Né? Isso não é, eu moralmente... não citei os números aqui, cara, Não, cara, mas que eu o tô- gasto... Calma. Quanto é que custa um preso no Brasil? Eu não estou acusando você de ser Quanto é que moralista. custa um preso Leonel, no Brasil? Leonel, calma. R$3 mil em média. Não, calma. 3 mil reais em Leonel, média. Leonel. 3 mil reais você paga Calma, um Leonel, produtor cultural você tá na batendo favela espantalho. e Você ele tá batendo vai tirar espantalho. muito mais moleque Leonel, do crime você tá do batendo que espantalho. você aprisionar e infringir direitos humanos como deixa eu vocês falar uma querem. coisa. Não adianta você engatar a a gente segunda pode marcha. gastar menos, então, com o criminoso na cadeia. Não, mas calma. Se esse Deixa é eu só o voltar problema... no centro do argumento que ele quis fugir. Não adianta você engatar a segunda marcha e sair falando de uma coisa que eu não falei. Tá, tudo O bem. que você Vou lhe falou escutar foi... atentamente e vou te responder. Você é um moralista, você está trazendo solução moralista. E eu estou refutando o que você está dizendo, mostrando que isso aqui não é uma questão, olha, por causa da moralidade e dos bons costumes. Eu estou trazendo números para você. Eu trouxe quanto custou o CECOT, eu trouxe quanto o CECOT hoje custa, que ele é autossustentável, e trouxe um estudo do Perry Chiquida, que não é de El Salvador, não é de outro país, mostrando pragmaticamente um número. Eu tenho outros números aqui, se você quiser. Né? O estudo do Perry Chiquida é muito claro aqui em São Paulo. A punição faz parte do desincentivo ao crime. É só isso. Vamos lá. Próximo. Então, Não, tava
Não, sim, tinha Sim, acabado. não tem Não, mais tempo, tréplica, não não? acabou. Não é Fala. tréplica, não não? nessa questão. Tinha. Agora vocês fazem a pergunta de vocês. Vai lá. Eu posso... 2 minutos. Agora é de vocês. Vai lá. Pergunta aí, manda bala. Perguntar pro Leonel, Pergunta pra tá? mim. O Rafael pode comentar, obviamente. 2 minutos, vai. Leonel, dia 22 de agosto de 2025, você fez um evento na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, certo? Provavelmente. Você eu fez não uma lembro, audiência não, pública exatamente, lá, não. que você chamou o MC Urubuzinho, né? Que foi preso por comandar o bloco do PCC em Santos, certo? Nem tô ligado nesse Não cara, sabe, nem né? lembro. Não É um lembro, cara mas que- é um deve ter sido, ok. É um cara que pede pra dar rajada de tiro de fuzil no Porra, show dele. Sensacional. Faz a Sensacional pergunta aí. isso? Não, eu faz acho a pergunta. terrível isso. Sensacional a pergunta. O MC menor do Chapa, ele que você também chamou pra esse evento que você fez lá, ele tem uma música que chama literalmente Comando Vermelho, tá? E nas músicas dele ele fala sobre DOCA, ele fala sobre um monte de vagabundo criminoso fazendo apologia a essa escória da sociedade. E em agosto de 2025 você protocolou um projeto, PL 803/2025, sabe qual que é? Pose do Rodo. Programa Pose do Rodo, Pose para do Rodo. egressos do sistema carcerário. Meu irmão, o Certo. Pose do Rodo, tá? Pra quem não sabe, né? O Pose do Rodo, quando ele entrou no presídio, ele colocou isso aqui, ó, no prontuário dele, ó, pessoal. Que ele é do Comando Vermelho, tá? Comando Vermelho, eu quero saber. Qual é a sua relação com o Comando Vermelho? Cara, obrigado pela pergunta. Obrigado. Eu precisava responder isso. Aliás, me acompanhe nas mídias sociais e entenda todas as minhas propostas em relação à defesa da disputa do moleque da favela com o crime organizado. Tudo que a gente tenta fazer é disputar de forma mais barata, de forma mais eficiente, o moleque do crime organizado, porque essa política punitivista de guerra, ela é ineficaz. Vamos por partes. Vamos lá. A primeira coisa que você, como um playboyzinho, almofadinha, independente se veio do subúrbio ou se não veio, não entende, é o seguinte, que conivência Fica é calmo aí, diferente... Eu tô calmo pra caramba, só que eu tô olhando Você pra uma já tá almofadinha que eu querendo me preciso atacar. refutar. Xingou já Tá querendo me atacar? Eu preciso Não responde refutar. a pergunta é simples, irmão. Para meu tempo aí que eu vou terminar de responder. Interrompeu quando até é ele, agora. Beleza? Não faz questão de tempo nenhum. Quando é a gente. Tá bom, meu irmão. Mas eu concedo Relaxa, tempo, cara. só deixa eu terminar o Outra raciocínio. dica de debate. Não adianta você sair não vem xingando, com cara. diquinha de debate não, Você já cara. tá- Deixa eu cara, fazer não o meu, adianta que você você chamar de faz o playboy. seu. Refuta, Você faz o refuta seu. a afirmação. Aliás, não é playboy não, almofadinha. É o que vocês são, do MBL. Daqui a pouco eu vou falar quem é o MBL. Daqui a pouco eu vou falar isso tudo pra vocês. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Você vai ver dados da favela, todos corretos, você pode discutir favela, não tem problema. Mas que você não tá lá e você não... Se você entender que a vida, ela é dura e a vida, ela é contraditória, aí quando você olhar no olho de um moleque de 13 anos, que ele tá em dúvida se vai entrar pro crime organizado ou não, você vai entender a diferença de quem vive na favela, como esse cara que mora na favela, a diferença de quem é conivente e quem é convivente com o crime organizado. Para ser convivente, a gente não tem opção. Aí, o que acontece com o moleque da favela? O moleque, ele escuta, como eu escutei, funk proibidão. Eu acho o funk proibidão correto? Não, não acho correto. Acho que numa sociedade ideal não deveria existir funk proibidão. Só que tem um detalhe. O moleque que começa a cantar funks proibidão, como você falou, Menor do Chapa, Urubuzinho, não sei pra onde, todo mundo que você falou aí, esse moleque que canta cantar, ele não é bandido. Ele acaba cantando a própria realidade, uma realidade dura, contraditória. Aí a gente tem que sair desse falso moralismo de você e entender a realidade nua e crua como ela é. Aí ele começa a cantar. Aí o que a gente vira pra esse moleque e fala? A gente vira pra ele e fala que ele é bandido e tenta encarcerar ele, como o delegado fez com o Oruan. O Oruan não era bandido. Se tornou agora, infelizmente. Eu posso falar do Oruan aqui. A mesma coisa é o Pose do Rodo. Eu falo do Oruan, quem é o Oruan, sem falso moralismo nenhum aqui. Não, eu vou te falar quem é o Oruan, mas deixa eu só terminar aqui o raciocínio. Em 30 segundos eu termino e te passo aqui, ô Rafa. Vamos lá. Quem é o Pose do Rodo? O moleque saiu do crime. Saiu do crime e virou artista. Ele tem convivência, e sem hipocrisia nenhuma aqui, quem tá vivendo aqui, qualquer um que vive em favela sabe, não adianta rir, filhão. É isso que acontece. A gente acaba convivendo não porque a gente quer, porque a realidade nos impõe. Então, você conhece um cara que infelizmente entrou pro crime. Sabe o que eu falo pra cada cara que eu conheci na minha infância e virou pro crime? Eu falo dentro da favela pra ele, meu irmão, meu sonho é que tu saia dessa porra. Saia dessa merda, que isso não vai te dar vida. Aí você vira e fala que encarcerar ele, dá tiro na cara dele, coisa e tal, vai fazer ele sair do crime. Tu não entende nada de favela. Os moleques estão cheios de ódio, cara. Os moleques já tem pena de morte, já existe pena de morte pra esse moleque. O moleque, quando entra no crime com 13 anos de idade, ele já sabe que ele não vai passar dos 25. E se...
Tá bom. E ele não vai passar dos 25, ou seja, ele tem grandes... Mesmo assim, ele tá cheio de ódio no coração e vai cometer o crime. E aí, o que é a política de Estado que deve ser implementada? É chegar lá, gastar muito mais dinheiro, punindo e cada vez enxugando mais gelo num escalonamento da guerra? Ou a gente gasta muito menos disputando esse moleque na base? A curto prazo, a médio prazo. Eu só fazer a pergunta pra vocês. Vocês convivem em comunidade? Não, eu não moro em comunidade. Mas já morou, já Não, eu conviveu, nunca morei em frequenta comunidade. comunidade? Você frequenta? Eu não vivo em comunidade, mas eu você entra convivo em comunidade? muito com comunidade. Você convive próximo Convivo de... muito, próximo. Já conviveu próximo? Sim, eu tive empresa durante mais de 10 anos, Dentro de quase comunidade? dentro de uma comunidade. Praticamente dentro, meus funcionários eram todos de comunidade. É porque existem comunidades e comunidade, né? O próprio Rio de Janeiro... Vamos lá, você tentou meter um argumento de autoridade, não deu certo, vai pra outra, vai lá. Isso aí que você tá fazendo é uma tática muito coach que você tá fazendo. É porque existem coach, comunidades e existem comunidades. Meteu um argumento de autoridade, não deu, vai lá. O próprio Rio de Janeiro existe comunidades que são muito difíceis de convivência e existem outras que são mais fáceis, né? Mas assim, quem convive dentro de uma comunidade é o que ele falou, não é conivente. A gente é obrigado a conviver Qual com comunidade isso. você veio? Não vou ficar falando aqui a comunidade que eu moro lá, senão vai dar problema que eu sou do Rio de Janeiro. Entendi. Entendeu? Você não veio da comunidade, vai lá. Eu moro dentro da comunidade. Tá bom. Atualmente eu moro dentro da comunidade. A tua é barra pesada, então? É. Então vou falar um negócio Eu pra moro você. dentro- Qual foi a não, aprovação? deixa- Qual deixa foi a só- aprovação dentro calma da tua rapidinho, comunidade da deixa Operação no Rio? Deixa eu só concluir rapidinho. Deixa eu só concluir desculpa aí, rapidinho. vai. Só concluir rapidinho. É porque, cara, segurança pública não começa no camburão. Ela começa na educação. Você pega esse mesmo jovem que hoje está dentro de uma comunidade com uma arma na mão, esse mesmo jovem, se ele nascesse num país que fosse desenvolvido, ele não estaria com uma arma na mão. Vocês concordam comigo, acho que vocês também concordam isso comigo, né? O problema que a esquerda defende é combater a estrutura, é a estrutura que torna esse indivíduo se tornar marginal da sociedade. É esse que é o problema, porque o bandido hoje, ele não Pode tem concluir, medo... Rafael. O bandido hoje, ele não tem medo de aumentar a pena, ele tem medo de ser pego. E, inclusive, no Brasil, infelizmente, a lei da impunidade funciona. Vamos lá. Tempo na tela para Renato Batista e Arthur Duval. Pra começar, o bandido ele tem medo de aumento de pena, sim. É isso que mostra o estudo do Pério Chiquida com gente que Detentos em tava São Paulo. com detentos em São Paulo. Os caras falando que se a pena fosse mais alta, eles não teriam cometido Depois de crime, ser pego, né? inclusive, Depois de ser pego, né? inclusive sobre pena de morte, né? Que Mas depois de ser o pego. Leonel falou Essa aqui é a maior que causada que tu existe- contou nesse... O maior caô desse podcast até agora foi isso aí. Pode ir. Tô Desculpa, tentando eu te falar. dou 10 segundos da minha fala depois. Tô tentando falar aqui que o que o Leonel não conta pra vocês é que, segundo a pesquisa Quest, 87% das pessoas nas favelas apoiaram a mega operação que foi feita no Rio de Janeiro. Isso aí você não fala pras pessoas, tá? E aí depois ele disse aqui, o Oruan não era um bandido. Não, o Oruan era um santo, tá, pessoal? Era um santo que subia em cima do palco e fazia apologia ao Comando Vermelho, que pedia liberdade pro bandido do pai dele, Marcinho VP, líder da organização criminosa, né? E depois aqui também defendeu o Pose do Rodo. E o Pose do Rodo não era. Ele saiu do crime. Ele tá preso por quê, ô Leonel? Ele tá preso por quê? Porque ele é um criminoso vagabundo e tá preso. Por isso, né? E sobre pena de morte, sabe pra quem existe pena de morte? Pra esse cara aqui, ó. Sabe quem é? Sabe quem é? Quem é esse cara Sabe aí? quem é? Esse... Eu não sei quem é Esse esse aqui é cara o Tim mas Lopes. pode falar. Esse aqui é o Tim Caralho, Lopes. O Tim Porra, Lopes. caralho. Ele teve os olhos. Pois é, irmão, você não saber quem é o... É que não é Não, calma engraçado aí, cara. O quem que é que Tim muda Lopes. uma vírgula aqui. do meu argumento, Ó, ô deixa eu Arthur? terminar. Cara, você Porque vai ter seu eu não tempo. reconheci Você vai a ter o foto seu do Tim tempo. Lopes, Você vai ter cara. o seu Você quer tempo. fazer o quê, cara? Você não vai ganhar Você vê com debate argumento de assim. autoridade, você não reconhece Daqui a Tim pouco você Lopes, vai mano. vai ter o seu quantas tempo. páginas tem a PEC da Casa do pois é. Caralho. As pessoas Aí, não se tu leram, souber calma, responder, cara. ganha o debate. Calma, Puta bebe- que vai lá, pariu, vai cara. lá. Olha meus Não, argumentos não, aí. eu te Bebe uma falar uma aguinha, coisa. bebe uma aguinha. Deixa eu É terminar, normal, tô bebendo ó, uma eu nem tô aguinha, falando muito, o termina aí. Renato tá falando, mas é normal o debate com a gente, a galera fica gritando, fica xingando. O cara não vai por esse caminho. Eu tô falando pra você, não vai dar certo, velho. Vai na boa. Vai na boa. Você não reconheceu o Tim Lopes, você tá cheio de autoridade. deixa eu te falar. Porque eu conheço a vivência da favela, mano. Deixa eu te falar, cara. O Tim Lopes, ele teve os olhos perfurados, ele foi colocado dentro de um pneu e botaram fogo nele. Quem mandou cometer esse crime foi o pai do Oruan, que inclusive você foi lá na tua audiência, lá na Câmara do Rio de Janeiro, você deu voz, advogado, a mãe, né? Ô, tadinho do... Eu queria saber, cara, se você... No dia 18 de agosto de 2025, a Esther Barroso Santos, ela foi espancada até a morte, né, pelo Bruno Silva Loureiro, né, que era o conhecido como coronel, né, chefe do Muquiço. Eu queria saber se você ia lá, se você foi lá chorar junto com essas pessoas que foram vítimas do crime organizado. Eu posso citar 1 milhão de casos aqui, ou se você só faz isso quando a polícia mata vagabundo faccionado que tava de metralhadora na mata, combatendo a polícia. Você fez do outro lado? Não, né? Você só faz pra esse lado. Então por isso que a minha pergunta é que tu não respondeu, velho.
Como que você só faz audiência pública pra homenagear vagabundo faccionado dentro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro? Você já fez alguma coisa aqui pra vítima, pra gente que foi vítima do Comando Vermelho, das facções, do PCC? Não, você chama a gente que foi presa por apologia à facção criminosa pra falar do teu ladinho como se fosse inocente anjinho, cara. Vamos lá, o meu ladinho... Pode ir, 3 minutos. O meu ladinho é ladinho do trabalhador que quer acordar cedo, trabalhar, não ser assaltado, é digno, é honesto e ponto. E o meu lado é o lado daquele moleque que tá ali com uns 13, 14 anos de idade e tá intoxicado com a lógica da violência, e esse moleque precisa ser disputado para ele não entrar pro crime. Vamos lá, um por um, vamos refutando toda a besteira que você acabou de falar. Primeiro, 87% dos moradores de comunidade aprovam a guerra. Mentira. Sabe por que é mentira? Eu duvido. E todo mundo vai ver. Posso terminar? As pesquisas mentem? Posso falar? Eu duvido você entrar em qualquer comunidade e conseguir uma pesquisa de opinião com o morador. Justamente por causa do crime organizado. Entendi. Então Essa a pesquisa Quest você falseou entra, aqui. como eu tô te falando, fake você não news. entende nada de favela, meu amigo. É fake você não news da entende Quest. nada de Então favela. a Quest Você falseou. não entende... Não, deixa eu só terminar. É bem difícil- é bem porque ele difícil falou acreditar muita um pouco coisa. nessa pesquisa, Ele falou de muita verdade. coisa. Calma aí, cara. Quem é do Rio de Janeiro, verdade. independente se é de favela, não sabe. Qual é a chance de um morador de favela Falar que chegar aprova. lá e falou que aprova ou desaprova? Justamente por causa do crime organizado, que a gente combate, que eu quero combater, eu quero o fim do Comando Vermelho, eu Pô, quero não o fim sabia da que você era terceiro comando. negacionista, cara, de pesquisa. Cara, não é negacionista de pesquisa, é porque essa Não, pesquisa... é só quando convém, né? Essa pesquisa é falsa, ponto. Essa pesquisa é falsa, não adianta rir. Agora vamos lá. Quem é o Oruan, gente? É verdade, eu fiz uma audiência pública de MC Não É Bandido na Câmara Municipal. E chamou um monte de bandido. E aí, pra você poderia ser bandido. Naquela época, naquela circunstância, vamos lá. Quem é o Oruan? Para começo de conversa. Sabe por que o Oruan não era bandido? Sabe por quê? Porque o Marcinho VP, pai dele, como um líder e um cara inteligente e usa a inteligência pro mal, ele nunca ia querer pro filho dele que ele virasse um criminoso. Então, se tem uma coisa... Tanto é que o Oruan foi estudar. O Oruan... Ele é super letrado, é super estudado. Ele estudou fora. O Oruan estudou fora. O Oruan... Não adianta debochar, isso é verdade, cara. Não adianta ficar debochando. Eu tô falando da Deixa ele verdade. falar, deixa ele E aí, olha o que eu tô dizendo aqui. Dá mais tempo pra Eu tô ele, dizendo... velho. Pode dar mais 10 minutos pra ele aí, velho. Vai dar lá, mesmo? velho. Vai dar mesmo? Porra, Vai ter que dar não, agora. 10 Põe minutos mais você 30 fala, segundos aí. Não, Dá mais tempo pra ele aí, mano. Deixa ele falar que o Oruan é inteligente. Deixa eu Dá falar. uns minutos pra ele Deixa eu aí. Fala falar. aí, vai Deixa eu lá. falar a realidade aqui. A realidade que vocês não percebem. É por isso que vocês são muito narcisistas e não conseguem ter empatia com os outros. É por isso que você não consegue acompanhar esse meu raciocínio. Beleza? Aí o que acontece? O próprio pai do Oruan, que é bandido, sim, coisa e tal, não deixava o Oruan se envolver no crime organizado. Quem é de favela sabe. Agora, existe convivência? Sempre existiu. A gente não nega isso. Existe convivência. Eu, enquanto agente público, vereador do Rio de Janeiro, seguindo os meus princípios, como eu falei, segurança pública não é problema, é consequência do problema, da desigualdade, da falta de educação, da falta de cultura, do sistema hiperverso e etc. A segurança, ela é consequência. Eu, enquanto vereador, estimulo a disputa. Eu queria, naquele momento, disputar esses MCs justamente para que eles não sejam jogados na criminalidade, como fez o próprio sistema perverso com o delegado, imputando provas sem legitimidade para o Oruan, como a questão do Pouso do Rodo, eu falo depois. Concluir, Leonel. Posso concluir? Pode. Então, e aí o que aconteceu com o Oruan? Hoje, ele pode ser considerado um criminoso? Sim. Ele pode ser considerado um criminoso, porque ele está foragido da justiça, isso é crime. Eu concordo com isso, Só que ele tá muito por conta, a verdade seja dita, que o próprio sistema, que não gosta de preto, não gosta de pobre, Pode concluir, tem Leonel. nojinho, como mamãe falei, tem nojinho do vendedor de batata do Ceasa, tem nojinho dessa galera, tentou empurrar pra ele, imputando provas e etc, o crime pra ele. Assim, roda o tempo aí da pergunta. ele acabou sendo preso uma vez, a primeira vez injustamente, a partir da Passou segunda muito vez, aqui, né? Junior, vamos lá, meu. ele acabou de fato virando um criminoso. Bom, põe o tempo, por favor. Agora, depois que o Renato fez a pergunta pro Leonel sobre segurança, fazer uma pergunta também, Eu Rafael. passei quanto? 1 minuto? Dá 1 minuto pra ele. Vou Mas dar calma, vou dar. deixa eu só entender. Agora é nossa. Não, agora é a vez É deles, vez deles de segurança, falar. de novo. Eles têm 2 minutos pra pergunta. Sobre a pergunta? Não, faz pergunta o que Não, você a quiser. fazer a pergunta, pergunta pra pra você eles. fazer uma pergunta. Dentro do tema ainda, segurança pública. Então vamos lá. Só para eu entender assim, vamos deixar um pouco esse lado da ideologia de lado e vamos partir um pouco mais para a parte prática. O Renato ele falou sobre El Salvador,
né? Que é um modelo que vocês gostariam de adotar para o Brasil, só que nós não temos presídios para tal, né? Vocês falou para construir presídios, né? Vamos construir presídios, beleza. Só que você também falou, Renato, sobre botar os próprios presos para trabalhar, né? Só que no Brasil, o trabalho forçado ele é proibido. Ele é proibido. Como é que você vai fazer um preso trabalhar de maneira que, se ele não quiser, como é que você vai forçar ele a trabalhar? Essa é a minha pergunta para você. Boa Posso pergunta. começar? Vai lá. Eu defendo o seguinte, ô Rafael. 5 minutos. Tá valendo? Vai. Eu defendo o seguinte, Rafael, que no Brasil a gente instaure o que se chama de direito penal do inimigo. E inclusive isso foi feito em El Salvador também. Qual que é essa ideia? Essa é a ideia de um jurista alemão chamado Günther Jacobs, que ele defende basicamente o seguinte, que na sociedade existam 2 tipos de direito. Tá? Existe o direito ao cidadão. Ao cidadão você aplica a ele todas as garantias fundamentais de defesa, de processo penal, você garante que ele possa recorrer a um sujeito que não tem ficha criminal, que, né, cometeu um delito, um crime de menor potencial ofensivo, a ele se aplica o direito do cidadão, que é o direito aplicado a todos nós hoje. Agora, ao membro de facção, ao cara que é do PCC, do Comando Vermelho, a ele se aplica o direito penal do inimigo. E a partir desse momento, você tem um julgamento mais rápido, tá? Alguns autores chamam de direito penal de terceira velocidade. O que a gente tem hoje no Brasil é o direito penal de primeira velocidade. Ou seja, seria um direito penal mais rápido, onde você tem um processo de julgamento mais rápido e você faz o acúmulo de penas. Por quê? Eu ouvi isso, inclusive, do ministro da Segurança de El Salvador, Gustavo Vidiatoro. Eu fiz uma entrevista com ele e ele me disse o seguinte: um membro de facção criminosa, ele necessariamente já participa de diversos crimes que são cometidos pela facção criminosa, né? Então, uma facção, ela, no caso de El Salvador, ela pratica compulsoriamente, diariamente, diuturnamente, a extorsão. Lá era a principal atividade do crime organizado. Eles participam de homicídios, eles participam de sequestro do território salvadorenho, do território brasileiro. Enfim, eles estão envoltos numa gama de crimes que, quando você vai fazer um julgamento de um membro da facção, ele necessariamente responde por aqueles crimes da agremiação que ele pertence. E você cria um direito mais rápido de você identificar quem são esses membros de facção criminosa. Lá em El Salvador, o que acontecia? O criminoso de facção, ele fazia tatuagem no rosto. Ele colocava na testa dele Barrio 18, Mara Salvatrucha 13, que são as 2 principais organizações criminosas. Aqui no Brasil tem isso também. É vagabundo que desenha palhaço no braço, né? Que é fazendo referência à morte de policial. Tem cara que tatua lágrima, né? Pra cada policial que ele matou, pra cada pessoa que ele matou. Então, tem esse processo de identificação dos membros da facção criminosa, que eles não podem ter os mesmos recursos, os mesmos direitos, o mesmo processo penal que você tem hoje para uma pessoa que comete um ilícito menor. Então, para esse cara que é faccionado, para ele sim, no que nós defendemos, isso está incluído no livro amarelo do Partido Missão, que é um dos poucos partidos no Brasil que tem um programa partidário sério e claro, são mais de 6 fascículos publicados com ideias para o Brasil. E na parte de segurança, de buquilização do Brasil, a gente fala, né, sobre esse assunto. Então, no caso de um faccionado, ele seria sim obrigado a trabalhar, tá? Inclusive, Rafael, tem vários presídios têm presos que trabalham sim, né? O presídio de Ribeirão das Neves tem um programa de trabalho que é feito ali com o pessoal de criminosos de menor potencial ofensivo, e eles passam, né, a partir disso, a devolver algo para a sociedade, a entregar algo para as pessoas, uma vez que eles estão nesses presídios, nesses lugares, porque eles cometeram um crime contra a sociedade, contra as pessoas, e eles passam a, de alguma maneira, indenizar. Porque o que a gente vê no direito penal, como tese, é que o direito penal, muita gente fala que a preocupação deveria ser a ressocialização. Eu não acredito nisso. Eu acho que o direito penal, ele deve olhar principalmente para a vítima. As vítimas, hoje ninguém olha pra elas, né? O caso do Leonel aqui, pegou aqui um monte de criminoso aqui e colocou lá e colocou lá pra falar, como se fossem santinhos na Câmara Municipal do Rio. Pergunta se ele fez um evento lá na Câmara Municipal do Rio que ele chamou vítima de gente do Comando Vermelho. Se ele pegou lá o caso de um monte de cara que morreu nas mãos do crime organizado pra falar lá, pra pedir justiça. Não tenha dúvida que essas pessoas, elas desejam, né, prisão dura para essas pessoas. Ele não fez isso, né? Então é sempre esse olhar, isso vem por parte da esquerda, de você pensar sempre na ressocialização,
né? O preso precisa de cuidado, né? Eu ouvi aqui o Leonel até falar que custa muito caro ter um preso no Brasil. Então vamos diminuir então o valor que a gente gasta com cada preso. Eu topo fazer isso aí. A gente gasta menos, né? Dá uma comida de pior qualidade pra eles, joga lá, superlota tudo, né? É isso que você tá defendendo. Se o problema é custo. Então, basicamente te respondendo, Rafael, a implementação do direito penal do inimigo, porque ele passa a fazer a separação clara do que é o criminoso terrorista que domina áreas do território brasileiro e do que é um cidadão que comete um crime de menor potencial ofensivo. Quer mais um minuto pra você comentar a Não, questão? só eu comentar uma coisa rápida, acho que é 30 segundos só. Te dou um minuto. Tá bom, um minutinho, uma coisa rápida aqui. Só elogiar a postura do Rafael, né? Que fez uma pergunta, esperou ele responder, tá sendo mais educado. E trocar uma ideia com você, vereador, que é o seguinte, cara, você já me chamou aqui, ó, agora. Moralista, playboyzinho, almofadinha, narcisista, nojinho de preto e não tá trazendo argumentos, cara. Dá uma aprendida com o Renato, como é que responde. Faltou taradinho Calma, de Kiev. velho. Você chega lá, velho. Calma lá. Já chamei taradinho de Kiev, cara, não. fica calmo. Você vai conseguir. Você dá uma aprendida com o Renato, como é que responde, com o rapaz como é que pergunta e faz a trap. Cara. Parabéns aí pela tua postura. Tá, então, vamos lá. Deixa eu só responder aqui. 3 minutos, pode ir? Então, Renato, você não respondeu a minha pergunta, cara. Porque, vou te dizer por quê. Porque no Brasil é cláusula pétrea, não pode mudar na Constituição você forçar um preso a trabalhar. É proibido no Brasil, tá? E a nossa Constituição não é a de El Salvador, não é a mesma, são diferentes, tá? Não adianta você fazer essa base, e isso é meio que clichê no MBL, né? Vocês têm uma diretriz, né? Um discurso, mas na prática vocês praticam outra coisa, né? Visto agora a questão que estourou com um amigo de vocês, o Guto Zacarias, né? É contra o aborto, mas tentou praticar um aborto na namorada, inclusive ele está sendo denunciado pelo Ministério Público. Mas enfim, eu fiz uma pergunta bem objetiva para você não me respondeu, você falou de El Salvador, né? E a questão é o seguinte, no Brasil, cara... Eu não dei a resposta que você queria. Eu queria uma resposta baseada na nossa Constituição. Você não deu. Essa Constituição, é isso. Você deu. Oi? O nosso target é reformar a Constituição. Mas continua lá, vai lá. Sim. Até concordo com você. Então... Até concordo com você nessa parte. Só que a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente já tem. Certo? Política não é o que a gente quer, é o que a gente pode. Concorda comigo? Norte, é óbvio que você tem que Concorda comigo? Mas, desculpa, vai lá. Não tem problema. Eu gosto dessa dinâmica. Eu gosto muito dessa dinâmica. Só que o problema é o seguinte: o Renato ele trouxe uma ideia aqui que não funciona. Assim como vocês trouxeram o liberalismo para o Brasil, que também que é uma ideia que não funciona dentro de um país desindustrializado, né? Você viu o que aconteceu na América do Sul na década de 90, né? Mas enfim, a pergunta eu vou repetir novamente para você. Como que vamos resolver a questão da população que está na sociedade, que praticando crimes, como que vamos reduzir isso? Porque, tendo em vista que o Brasil já aumentou pena, você falou que o preso tem medo quando aumenta a pena. Concordo plenamente com vocês. Só que o preso não está praticando crime, quem está praticando crime é quem está solto. E quem está solto não está preocupado com o aumento de pena. Concorda comigo ou não? Você acha que eles acham que o cara que tá roubando, ele tá olhando a Constituição e tá assim, ó. Caraca, eu não vou sair pra roubar hoje porque aumentou 4 anos de cadeia. Desculpa. Olha só, a gente tem que ser prático. É uma pergunta simples e objetiva. Como que vamos resolver o problema no Brasil na criminalidade? Porque já aumentamos pena, já matamos pra caramba, policial matou pra caramba, inclusive no meu estado do Rio de Janeiro. Estudos mostram que isso dá problema. Inclusive o PCC surgiu após o massacre do Carandiru. Olha a merda que deu. Agora tá aí a facção aqui dentro do estado de São Paulo. Por conta do massacre do Carandiru. Comando Vermelho nasceu, que é a antiga Falange Vermelha, que nasceu aonde? Dentro de Angra dos Reis. Por conta de quê? Então, esse que é o problema. Vocês trazem ideias de vamos prender, vamos matar. Tá, só que já fazíamos isso e não tá dando certo. É esse que é o problema. Quando que a gente aumentou pena no Brasil? Meu querido, há 30 anos a gente aumenta a pena. Quando? Crimes hediondos aumentou de 30 para 40 anos. Teve aumento, é só você pesquisar aí que você vai ver. Vários setores aí, inclusive feminicídio tá aumentando. E aumentando feminicídio. Aumenta a lei de feminicídio e aumenta o feminicídio. Então isso não resolve. Governo Lula, hein, Leonel? Isso não resolve. Não, isso não é governo Lula. Isso é Brasil. Aí, cara, o que o governo Lula isso tem é Brasil. a ver com isso, cara? Mas isso é Brasil. Tá tirando no aliado. Isso é Brasil. Deixa eu explicar. Isso é Brasil. Vamos Se entrar o Renan Santos, vai continuar a mesma coisa. Não, mas no governo dele que aumentou. Vamos passar agora, passar pra eles. Deixa eu só falar uma coisa. Responder, A questão que 3 você minutos, trouxe, tá? ela é uma pergunta coerente, de verdade. Cara, às vezes você pode estar se baseando no aumento de pena de quem já está preso. Isso não é verdade. Eu estou mostrando para você que existe uma política de desincentivo, que ela parte de duas coisas: certeza de punição e tamanho da punição. Só que olha só, existem vários estudos, eu vou citar um só para não tomar muito tempo, que falam justamente isso. Para você fazer
um estudo que não mede o efeito da diminuição de criminalidade de quem está fisicamente preso, na Itália eles fizeram um estudo especificamente para isso, que é o seguinte. Eles aprovaram uma lei em 2006, em julho de 2006, chamada Lei da Clemência Coletiva. O que eles fazem? Eles dão um perdão da pena. Funciona assim. O cara vai ter a pena perdoada e se ele reincidir, ele vai pagar a pena que ele não cumpriu mais a pena total que ele cumpriria no novo delito. Ou seja, você tem o seguinte incentivo ou desincentivo. Se você faltar um ano só para sua pena acabar e você delinquir de novo, você vai ter a nova pena mais um ano apenas. Se eu acabei de entrar no sistema penal e eu tenho mais, 5 anos para cumprir, sair, delinquir de novo, eu vou cumprir a nova pena do meu novo delito, mais os 4 anos faltantes da minha pena anterior. Ou seja, é uma pena muito extensa. O resultado do estudo, é que o estudo é longo, eu li ele inteiro, é maravilhoso o estudo, mas eu vou trazer o resumo dele. A redução da incidência é de 1,24% para menores penas e 25% para maiores penas. A cada mês de pena esperada, você tem uma redução de 7,4% na reincidência. Então a Itália pegou e respondeu justamente a sua dúvida, que é uma dúvida coerente. Peraí, o cara que já tá preso, e se eu considerar que eu já resolvi ele? Vamos falar de quem tá solto ou de que eu sei que vai sair. Só uma coisa, a conclusão do estudo é basicamente o seguinte. Não só a pena esperada faz o cara cometer menos crime, como o sistema prisional, o tempo no sistema prisional não o reforma. Entendeu? Essa tese de que o cara vai passar 5 anos na cadeia e vai sair reformado. É o contrário. Quanto mais tempo ele tem de pena esperada, menos incentivo ele tem para cometer crime. Então, a gente fala aqui, e não adianta você pegar um detalhe, o preso trabalha na prisão. A gente vai reformar a Constituição. Não vamos reformar? Tudo bem, então vamos abrir mão desse detalhe? Então tá, o preso não vai trabalhar no presídio. Tudo bem. Todo o resto que a gente está falando é justamente isso, uma política de desincentivo que conta também com o aumento da repressão de qualidade. É isso. Pode. Só para concluir, o que não pode, do nosso ponto de vista, é que um preso, um cara que matou uma pessoa, que estuprou uma garota, ele simplesmente na prisão, porque fingiu que leu um livro lá qualquer, vai ter vai ter uma remissão de pena, vai ter uma diminuição de pena. Isso que é um absurdo, né? Então, você disse, olha, não posso obrigar o cara a trabalhar. Tudo bem, se ele trabalha, ele pode ter, eventualmente, depois de talvez... Uma redução de pena. Ter algum tipo de redução de pena. O que não pode ser é que nem hoje, né? Onde o cara vai lá, finge que leu um livro qualquer, faz um resumo que algum advogado entrega pra ele dentro da cadeia e tem remissão de pena. Isso aí. Eu posso... Isso aí. Agora, eles têm que finalizar o bloco. Não, mas eu queria ouvir o que ele tinha pra falar. Como assim? Posso passar pra ele? Ele tinha uma coisa que... Falta a última pergunta. Foi ele que fez, agora vocês. Verdade. Tudo bem. Faz uma pergunta que ele tem 5 minutos, ele pode responder e comentar o... É pergunta sobre o final segurança aí. pública. Eu nem lembro. Ele tinha programado alguma coisa de segurança pública? Eu nem lembro, cara. Calma aí, meu. Fala o que você ia falar, que agora eu tô curioso. Não, eu ia fazer uma pergunta bem simples. Comparar a Itália com o Brasil, realmente o preso lá ele pode sentir esse medo de ser pego novamente, né? E ter que cumprir a pena antiga e junto com a atual, né? Sim. Beleza. Só que a Itália, 40% a 60% dos crimes lá, eles são resolvidos. No Brasil, mas então apenas 8%. Nós estamos concordando Eu concordo com você. Isso aqui eu concordo. Vamos concordar uma coisa. Existe uma impressão no Brasil de que você não vai ser punido. Sim. Então concordamos 100%. nisso. Vamos tirar isso da conta, porque nós concordamos com isso. 100%. Além disso, quando o cara é preso, que é o estudo do Perry Chiquida, o cara, então não é que ele tenha ele está preso, ele se ferrou. Ele fala, se a minha pena for maior, eu não cometeria o crime. Então, o que eu tô falando, eu tô atacando em duas frentes. Eu tô atacando na frente que você primeiro tentou refutar, falando que o cara preso não ia sentir isso. Ele sente, o estudo do Perry Chiquida fala isso. Você fala, não, mas e quem tá fora? Eu trouxe o estudo da Itália. Sim. Você entendeu? Isso eu concordo com você. Só que isso tem sentido, Arthur. Quando o cara, antes de praticar o crime, ele tem medo de ser pego. No Brasil, calma, a lei da impunidade, ela é vigente, ela é grande pra caramba. Mas uma coisa 92% dos crimes no Brasil não é resolvido. Nós temos a galera apenas que 8%. sequer é pega. Então o que acontece? E nós temos a galera que é pega e mesmo o cara que é pego tem essa sensação. Só em homicídio. Então, só que o problema é que o Brasil tem essa certeza da impunidade. Então, o cara que sai pra rua pra roubar, pra fazer qualquer tipo de crime, ele tem a certeza de que ele não vai ser pego. Mas vamos lá. Vamos atacar isso aqui. Isso aqui nós concordamos. Sim. Nós temos a certeza da impunidade. Sim. Esse é um problema que nós temos que acabar com isso. Tema, mas Além disso, a pergunta nós temos um problema de abrandamento de penas. Meu irmão, não é possível. Cara, a gente tem casos de estupradores que eles saem pra saidinha de Natal e eles estupram outra mulher, velho. Eu tô falando do cara que já foi pego. Entendeu?
É isso que eu tô te dizendo. Nós temos os dois problemas. A gente pode atacar um, mas a gente não pode esquecer do outro. A gente pode atacar o outro e não pode esquecer O cara do um. que foi preso isso. 87 vezes, hein? Inclusive, assim, é que eu tenho só um minuto pra resposta. É sobre segurança. Sobre a pergunta. Essa é a pergunta. Sobre- O que eu pergunto aqui pra ele? Pra ele falar alguma coisa? Tem que mandar aí. Sei lá, cara, é que o tema tava bom. Uma pergunta boa. O que você acha do projeto Pena Justa? Cara, projeto Pena Justa, agora eu tenho que dar uma... Eu vou Faz de um- rememorar. faz um Parece- preâmbulo, Sem então. lacração. Vou fazer Sem um lacração. preâmbulo pra você. Olha lá. O governo federal, né, PT, mais o CNJ, com a presidência do Barroso, eles apoiaram o Pena Justa. O que é o plano Pena Justa? É um plano de desencarceramento em massa, né, foca no direito carcerário, ele foca no vagabundo, não foca na vítima, e ele fala o seguinte, cara, você tem que, por exemplo, tirar, né, ali a pena de roubo, receptação, pequenos furtos, você tem que deixar de isolar grandes chefes de facção, e esse projeto é tão nocivo, cara, que pela primeira vez na história do Brasil, pela primeira vez, o PCC e o CV se deram uma trégua. Ô, mano, vamos dar uma trégua aqui, isso aqui é bom pra nós. Eles deram uma trégua pela primeira vez na vida. Tá? E o lance é o seguinte, cara, o que a gente vê são ligações diretas do governo do PT, inclusive com articulação desse plano. O Lewandowski recebeu a ONG Pacto Social Carcerário em São Paulo, né, em janeiro de 25, que foi a ONG, inclusive, responsável pelo documentário O Grito, que o diretor, o Rodrigo Gianetto, ele foi pra Europa com passagem paga pelo PCC. Ele mesmo disse, realmente eu fui pra Europa com passagem paga pelo PCC. Né? Você tem todos aqueles casos do PT ali, né, fazendo campanha em região onde ninguém entra. Você tem ali o Boulos recebendo, inclusive, a dama do tráfico. Você tem um monte de coisas Pode nesse concluir, sentido. Arthur. A minha pergunta é, o que você acha do Pena Justa e se você não acha que ele é muito nocivo, ainda mais dada a relação escusa do PT com o crime organizado? Então, você Deixa não... eu só- É porque ele não explicou... Ele explicou Não, direito o tempo é pra que vocês seria dois, essa... o tempo é pra vocês O que dois. seria essa, Sim, vai esse lá. programa? Eu não entendi muito bem o que você quer dizer aqui nesse programa. O que seria esse programa? É o que eu te expliquei. Explica É novamente. um programa de desencarceramento em massa que foca no direito carcerário e visa, por exemplo, você acabar com o encarceramento de pequenos furtos. Por Eu exemplo. não conheço. Você conhece. Eu quero saber o seguinte, Apoiado pelo PT. mas quais são as ações do programa? Você não perguntou Acabei quais de são as falar. ações. Não, você tá falando que visa. Ele visa Que isso. visa isso. Exatamente. Mas qual é a ação? Como? Cara, Como não- que ele faz isso? esse Pena Justa não está, ele não virou Ele um não foi PL, ele não implementado. Então tu fez uma pergunta que tu nem conhece o negócio. Foi criado em Acabou quando? de Foi criado explicar. quando? Isso Faz aí? o Foi criado seguinte, quando? Faz o 2020, seguinte, ano qualquer passado ou pessoa, não retrasado? acredito no que eu estou falando, não acredito, eu estou mentindo, não existe isso. Você que está assistindo, você vai fazer o seguinte, você vai entrar no Google e você vai escrever Plano Pena Justa e veja se eu estou Porque mentindo. o Arthur Duval resolveu fazer essa pergunta aqui e nem ele sabe dizer Eu o que acabei que é. de falar pra você. Você só falou o que ele visa. O que ele visa Então, é uma coisa. Mas você não tem o PL, não o tem número. programa de governo do presidente Lula visa tirar Tá, as mas pessoas esse da desencarceramento... pobreza. Esse Então vamos lá, Aí o que, rapidinho, vamos lá. qual é, Então, quais são as Daniel, ações? vamos lá. A minha Pesquisa aí no pergunta chat é- GPT. Esse Qual, desencarceramento em massa qual é a sua pra todo opinião tipo de crime? sobre Calma aí, visar isso? filhão. Mas é Calma pra aí, todo vocês tipo de falaram que são crime? de coisa, deixa eu responder também. Mas é- São de coisa aqui Ô, que vocês Arthur, falaram. Arthur, é pra todo Tempo é tipo... nosso, Arthur, sabia? é pra todo É. tipo Você é pra falou todo tipo que de crime. ele que era acabei de falar, educado, você tá pequenos sendo mais furtos, por educado exemplo, agora. você não teria encarceramento sequer. Para pequenos furtos. O cara roubou, sei lá, o cara roubou... Eles falam de tirar a gente que tá em prisão preventiva. Se é pra disputar Que é o preso, 40% se é do- pra ressocializar o preso, Ah. se é pra ressocializar, se tem programa sério pra ressocializar o preso, eu tenho certeza que é mais barato do que a política de vocês e mais eficaz. Estuprador tem Calma aí, ressocialização? Você não falou que eu sou Estuprador mal tem educado porque eu ressocialização? interrompo? Deixa eles responder. Eu tô Pode quieto. Só pra responder eu aí, entender, vai. você não falou que eu sou mal educado porque Eu não eu falei que você é mal interrompo? Por que educado. que você me Eu interrompeu não falei que agora? você é mal educado. Você Eu falou, falei você falou que ele é educado, cara. obrigado por você ser educado. Isso, Você falou que eu eu sou não falei mal que você é mal educado, eu falei que ele é educado, você Tá consegue. bom, olha só. Júnior, decide aí quem O cara pode não falar e consegue, quem não cara. pode. Pode ir, vou Ele vai falar o explicar tempo de agora vocês. porque estuprador tem ressocialização. Vai lá, é. Filhão, só boa. não 5 minutos concordo aí. com isso não. Vai lá. Acho que estuprador não tem que ter ressocialização. O que eu Prisão tô perpétua? dizendo, Pra o que eu ele? tô dizendo é que o estuprador não pode nem existir. Eu quero que esse monstro, ele nem exista. E a minha proposta é mais barata e mais eficiente que a de vocês. Ó. Quer escutar? Vai lá. Beleza? Vamos lá. Você estava falando sobre El Salvador, né? Todo o teu discurso, só para todo mundo entender, qual é a proposta do Missão falando sobre El Salvador? Primeiro, que não se sustenta, a gente já explicou por quê. Porque El Salvador é um país com 6,6 milhões de habitantes. A gente vive num país continental, 220 milhões de habitantes, com um complexo de insegurança pública muito diferente do que é El Salvador e etc. Né? E o que o que a gente está do que não pode El Salvador. e o El Salvador e tudo isso que você acabou de falar, nada mais é do que a mesma justificativa de que tinham na Idade Média.
Como é que era na Idade Média? Exatamente assim. O ser humano, ele era assim, era essa lógica de pessoas em castas, em uma sociedade de castas, onde algumas decidiam quem tem que viver atrás das grades ou serem escravizadas, e a outra parte da população vai gozando do privilégio de viver num mundo ultra seguro. Sabe onde isso existiu? Na Alemanha nazista. Isso existiu. Isso existiu na Itália de Mussolini, porque criou-se as castas e prende todo mundo. De prender faccionado. Filhão, Estuprador. quem é o mal educado aqui? Só pra entender. Porra, Quem é o mal educado aqui? Só pra entender. Eu tô anotando aqui, vai lá. Quando vocês debocham, só reforça o que eu tô falando, que é a mais pura verdade, e quem tá ouvindo sabe que é. Deixa eu só terminar aqui. Então, a gente tá falando aqui de princípios. A sociedade evoluiu. A sociedade quer paz. A sociedade quer viver civilizadamente. Mas não às custas, por exemplo, da gente chegar lá e fechar a Suprema Corte, como fez Bukele durante a pandemia. Não às custas da gente torturar inimigos políticos, como está fazendo o Bukele. Não às custas da gente encarcerar pessoas inocentes num tribunal de exceção. Então a gente quer essa paz. E aí, qual é a nossa proposta, Arthur? Agora eu não tô mais parei de te ofender, tô falando minhas propostas, Arthurzão. Aqui, ó. Aqui, não é mais Arthurzinho de Kiev, não. Agora é Arthurzão, valeu? Deixa eu te explicar, irmão. Não, por que deu errado? Vamos lá. O que eu estou dizendo é que a segurança pública, pela segunda vez, ela é consequência do problema. E aí, olha o que eu estou dizendo aqui. A operação no Complexo da Penha, trazendo para o Brasil, já falei de El Salvador, a operação no Complexo da Penha, ela foi ineficaz por quê? Ao contrário do que o Renato falou, eu falei várias vezes que me solidarizo com os familiares dos policiais mortos, que foram vítimas de uma necropolítica do governador do estado, que depois descobriu-se que ele está atrelado ao Comando Vermelho. E aí, E aí gastou-se pelo menos 5 milhões de reais numa operação, morreram 124 pessoas, 5 delas policiais, obviamente inocentes. Das outras 100 e poucas pessoas, a ampla maioria, sem falso moralismo, era sim, bandidos. Só que qual o resultado dessa operação? Gastou 5 milhões, entraram lá, mataram. No dia seguinte, você já tinha outros 100 e poucos bandidos que não eram bandidos antes, ocupando espaço. Hoje, se você for no Complexo da Penha, o Comando Vermelho está mais armado ainda, porque escalonou-se a guerra com drones, com outras coisas, e eles estão se equipando, escalonando a guerra para morrer mais gente. O filho daquelas 100 e poucas pessoas, hoje ele tem mais probabilidade de se intoxicar com a lógica de insegurança e acabar entrando para o crime organizado, do que se o pai tivesse vivo, ainda que o pai fosse bandido. Essa é uma realidade. Eu fui lá no dia seguinte. No Complexo da Penha. Sabe o que eu escutei de um irmão, de um cara que tava lá tombado? Porra, pai, eu nunca fui bandido, mas agora vou só pra vingar a vida do meu irmão. Isso é real. De quem vive na pele, que teus dados não vão te dar, Renato. Então, é sobre eficiência que a gente tá colocando aqui. Esses teus... Você falou da outra vez, deixa eu só terminar aqui. Todas essas suas propostas são propostas de pirotecnia, pura pirotecnia, pura sandice, comparando com El Salvador, porque você foi lá e conversou com o Bukele, aí você quer fazer esse comercial para virar deputado estadual, coisa e tal, blá, 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 blá. Mas não, olha só, você que gosta do MBL, deixa eu te falar uma coisa real, para você pensar. É impraticável, é mais caro e é ineficaz toda essa baboseira que o MBL e o Partido Missão estão tentando emplacar em relação à segurança pública. Acabou. Só que dá voto porque faz a gente pensar com o fígado achando que isso vai resolver. Vamos lá, 3 minutos. Cara, eu fiquei escutando aqui atentamente o Leonel. Ele falou, você quer saber a minha proposta? E aí ele falou, vamos educar, paz mundial. Eu perguntei pra ele se estuprador tem que sofrer pena de morte ou prisão perpétua, que é o que eu defendo pra esse tipo de vagabundo. Aí ele falou, não, eu quero que não tenha estuprador. Ah, tá bom, mano. Eu também não quero que tenha crime, eu quero que... a gente vive no Alice no País das Maravilhas, mas a gente não vive. A gente vive no Brasil, que tá dominado 25% pra mais do nosso território, 25% pra mais do nosso território pelas facções criminosas, cara. Então, desculpa, quem tá fazendo pirotecnia aqui é você que tá com esse papinho de paz mundial, de vamos educar. Eu tô falando de um país que era o mais perigoso do mundo e se tornou o mais seguro das Américas, brother. Não tô com... o crime não pode existir. Aí depois ele vem pra um papo de castas,
Eu confesso aqui que eu tô tentando entender aqui onde é que ele foi muito longe nisso, né, cara? A gente se aprofunda, a gente gosta de resolver na raiz. Não, cara, aí que você inventou um papinho que você foi bem longe, cara. O que a gente tá isso, defendendo porque aqui é a o gente seguinte, vai na raiz, é filho, a gente cidadão... tenta resolver o problema social na raiz. cidadão de um lado é faccionado, você de quer outro ganhar likezinho, faccionado votinho de é quem tá intoxicado com a violência. Eu faccionado quero é resolver o prender e problema. matar. Não tenho pena de vagabundo. Quero que vagabundo ou seja preso ou seja morto. Tá? Aí depois você falou que o Bukele fechou o STF. Isso daí é fake news, tá, pessoal? Só pra esclarecer quem tá nos assistindo, o vereador Leonel fez uma fake news aqui. O Bukele não fechou a Suprema Corte. Sabe o que ele fez? Ele impeachmentou o ministro corrupto, que é o que eu acho que deveria ocorrer no Brasil. Né? Você dá risada, né? Mas tem ministro aqui na Suprema Corte recebendo com contrato, né? Com a esposa Todo de 129... ditador da história da humanidade deu essa mesma desculpa. Deixa eu falar, Leonel. Eu te ouvi aqui, um monte de baboseira que você falou. Deixa eu terminar. Tem aqui no Brasil o ministro do STF com esposa recebendo 129 milhões de um ladrão, de um vagabundo, do Daniel Vorcaro. Né? E eu defendo pra esses caras impeachment, que foi o que o Bukele fez, impeachmentou ministro corrupto, é o que eu defendo aqui no Brasil. Aí falou que lá tem inimigo político torturado. Eu quero que o Leonel me diga aponte fala, esse cara aqui é um adversário político, ele está sendo torturado em El Salvador. Deixa eu responder. Eu quero que você me fale quem que é essa pessoa. Você tem um nome aí? O quê? Você não tá ouvindo, né? Tem que ouvir Calma, aqui ele no tá debate, preocupado irmão. com os cortes dele ali, ó. Eu tô Vê te se deu perguntando. corte, não deu. Quem Volta aqui, Leonel, ó. Não adianta, filhão, Pergunta deixa eu te explicar. rápida. Deixa eu te Fala explicar. o Deixa eu nome me de preocupar com o que eu quiser. Tu se preocupa com o que você Fala o quiser. nome de um torturado em El Salvador. Ele não A tem. prisão do ex-assessor de Bukele denuncia sinais de tem. tortura em seu corpo. Vai buscar Quem agora. é? Busca Quem é? agora. Quem busca, é? aí, busca isso agora. A prisão. Eu não sei. Não sabe. Não, muito. Não sabe. O cara tá Na foda. sua réplica você fala. Você não sabe que você não sabe. Muxonde, eu não Você sei sabe pronunciar. Mano, ele Tá quer aqui. discutir El Salvador com o Renato. Você não sabe, velho. não Tá existe certo isso, irmão. aí, velho. Não existe isso. Tá Depois aqui, você filhão. me falou. Busca agora aí no Google. Depois você Busca aí agora no Deixa eu Google, terminar, filhão. Então vocês Leonel. acham que ninguém Deixa foi eu terminar. torturado? Ninguém Deixa eu terminar. Então ninguém foi torturado então em El Salvador. Ninguém. Cara, Fala a verdade, vocês sabem que eles estão torturando Caramba, sim. Inclusive eu o vou falar Arthur aqui, defende Júnior. essa porra, defende Me dá um a tortura. tempo aqui, Vou te dar, me dá um pode tempo ir. aqui que ele me Pode cortou ir. pra caramba. Existe falha Mas em já todo o acabou sistema. ali, Existe filho, falha concordo. na Suíça. No sistema Sim. da Suíça, você acha que não existe de El Sim. Salvador? Então não vai É nessa óbvio linha. que existe. Não, Não, então não vai nessa não. As pessoas são imperfeitas. Os sistemas são Alejandro imperfeitos. Milchode. Tá falando Alejandro bobagem. Milchode. Tá Então fala aí. falando bobagem. É. Você tá caindo em Então discurso fala. de organização internacional que Ah. recebe dinheiro de fora. Ah, então Pra agora o dizer que negacionista sou eu ainda. Ai, meu Deus do céu. Deixa ele concluir. Ô, Leonel, deixa eu que vocês concluir. já falam. O Vocês já Leonel falam, são disse 10 aqui, minutos. o Leonel disse Pra aqui que finalizar. os 3 policiais mortos na mega operação, eles foram vítimas do Comando Vermelho? Do PCC? Não. Foi da necropolítica. Pelo amor de Deus, irmão, dê nome aos bois. Você não consegue olhar pra câmera Cláudio e falar Castro. Comando Vermelho tem que ser preso ou morto. Rodrigo Bacelar. Vagabundo tem que... E o Rodrigo vereador do Bacelar. PSD, que é da base aliada, que foi preso agora recentemente porque tinha aliança Cara, eu não com vou o Comando perder, Vermelho. eu não vou perder Ele é meu da base tempo aliada do falando partido que você defende, desse irmão. vereador, porque eu não quero perder meu tempo aqui no debate falando desse vereador, mas você acabou de fazer uma acusação Posso fazer? totalmente leviana, Não, é só que acusação, eu não ele foi vou preso perder. por isso. Ele foi preso. Conclui, Eu não, Pra eu não concluir, vou pra debater, concluir. porque o cara nem Você é do meu falou- partido, você eu não tô falou aqui que pra gastou ser advogado de 5 milhões de vereador do vagabundo. PSD. De vagabundo. Você falou que gastou 5 milhões de reais pra matar 100 vagabundos? Eu acho que tá valendo a pena ainda a mega operação. 5 milhões de reais você contrata quantos assistentes social, quantos promotor de calma. cultura Como se o pra problema do disputar o Brasil moleque fosse lá na assistência base. social. Tem cidade que É tem... porque tu quer ganhar like, eu quero resolver de verdade, cara. Eu fui pra Itaubal do Piririm, lá no Amapá, sabe lá quantas pessoas recebem Bolsa Família? 93%, Que tem a irmão. ver Bolsa Família O com o que a gente problema tá não é falando? gasto em Acabamos assistência de social, falar, o problema velho. é crime organizado. Puta merda. O que tem a ver? O Não, problema é ai, crime organizado. Putz, misturou- É eles que estão dominando o calma aí, território vai. brasileiro. Passa pra cá, assistência 3 minutos. social, misturou Bolsa Família com Pode começar, ô, Rafael. um Vamos lá. projeto cultural, O Rio social, de Janeiro misturou matou Bolsa 6 Família mil, com isso. 6 mil pessoas. 3 merda. minutos, 3 minutos. No meu estado matou 6 mil. Os policiais mataram 6 mil pessoas e não resolveu o problema, tá? Vocês estão falando de 100? Lá matou 6 mil pessoas. Quantas Não dessas resolveu 6 o mil estavam problema. desarmadas? Então, matou 100 pessoas e não, Quantas e não dessas resolveu o 6 problema. mil estavam Mas resolveu o desarmadas? problema do crime? Quantas das Acabou 6 com o mil crime, pessoas Leonel, acabou. Claro que estavam não, desarmadas? claro que não, Então, eles querem peraí, ganhar like, você tá pô. colocando uma dicotomia aqui. Esse Se a que é o polícia problema. matou 6 mil pessoas e não resolveu o problema do crime, logo a polícia não pode matar ninguém. Então, fala isso pra um policial, na hora que ele for abordar um vagabundo, e o vagabundo apontar o fuzil pra ele. Você fala, cara, não mata ele porque você não vai resolver o problema do crime. É isso, O irmão. Leonel vai aparecer lá falando que agora dá É, não, e aí vai aparecer o Leonel e fala, pessoal, mais dinheiro pra ciência social, por favor. Arthur, Cara, isso aqui tá caricato, cara. Arthur, eu vou responder o que eu falei anteriormente. Eu não sou contra operações policiais. Eu não sou contra isso. O problema é focar nisso.
Porque o problema é estrutural. Você está focando na folha da árvore, você está esquecendo da raiz. Agora eu te pergunto, quantas contas do Comando Vermelho foram bloqueadas? Fala para mim. Não sei. Nenhuma. Quantos matutos foram presos? Nenhum. O problema é esse, porque isso é mídia, cara. Você mata 100 pessoas cara. dentro de uma comunidade. A operação do contra o Comando Vermelho... Você traz terror para aquela região. Do PCC aqui na Faria Lima. Carbono oculto. A Carbono Oculto não trocou um tiro com ninguém. Por quê? Pegou quem? Por quê? Mas porque por quê? Pegou as pessoas que não estavam com armas. Mas qual era o... Então o que eu tô falando exatamente, é o seguinte, são crimes irmão, diferentes. não existe exatamente. Não existe uma dicotomia. Matou, não resolveu. Exatamente, são crimes diferentes. Só que focar nisso... Não matou, resolveu. Não é assim. Arthur, a esquerda não é contra isso, cara. Inclusive, qual o governo que mais fez presídio? A esquerda, cara. Qual foi o governo que colocou dinheiro nas UPPs no Rio de Janeiro? Foi o governo de esquerda, cara. Só que o problema é que não mata o problema. A gente quer resolver o problema do Brasil. Só que ele não gosta de ser profundo. Mas rapidinho, não era nem esse assunto que eu queria falar. Continue. Mas não era nem nesse assunto que eu queria falar. Um assunto que eu queria falar é o seguinte. Primeiro que pequenos furtos, tá? É de 1 a 4 anos, isso não dá cadeia. Né? Exatamente, o cara fica solto. O cara fica solto. Você falou sobre pena justa, eu não sou obrigado a também saber de tudo que eu não sou... Não, mas por isso que eu falei, sem lacração. Eu não tenho o dedo ligado na internet, entendeu? Pra eu saber de tudo. Porque eu também fui pego de surpresa. Mas eu pesquisei mas eu pesquisei aqui bem rápido sobre esse programa Pena Justa e realmente você tá certo. Agora, o Pena Justa, ele não é exatamente dessa forma que você colocou. O Pena Justa, ele mas ele visa isso, cara. Não. Eu não falei que exatamente ele não visa isso. Ele tem uma linha que muda isso. Olha só, isso. o que a gente tá falando aqui exatamente desde o início do assunto, que a esquerda defende? A segurança não começa no camburão, ela começa na educação. Sabe uma das medidas do Pena Justa? É pegar esses pequeno furto, que praticam pequeno furto, em vez de botar esse cara detido, é você aplicar medidas socioeducativas para colocar ele para trabalhar dentro de uma comunidade. Exatamente. O que eu falei, cara. Então, é exatamente mas você é contra o que isso? eu falei. Mas você é contra isso? Lógico que eu sou contra isso. Agora cara. eu te pergunto, mas se botar ele dentro de um presídio, ele vai sair de lá melhor ou pior? Então pera, então calma. Porque a questão de tempo ele vai estar solto. Então, vamos lá, primeiro lugar, nós temos uma discordância aqui. Só que essa discordância não parte de uma informação falsa que eu tô trazendo. A informação que eu trouxe é verdadeira. A partir disso, nós vamos abrir uma discordância. E tudo bem. Sim. Então vamos lá. Por isso que eu falei sem lacração, cara. Sim. Não tente. Porque eu soltei pra você a informação numa boa. Aí você falou, não é isso. E falou que é exatamente o que eu falei. Sim. Então, o que eu tô falando é, aí eu tenho uma opinião, eu vou professar minha opinião. Eu sou contra isso. Porque, sim, cara, a certeza da impunidade faz com que o cara comer pequenos furtos e ele seja usado, seja aliciado justamente por outras pessoas maiores que vão usar, inclusive, esse pequeno furto pra fortalecer você bota um jovem de 18 anos que ele praticou um roubo na região dele, roubou um celular de alguém. Ele tá errado, tem que ser preso, tem que ser punido, ninguém é contra isso. Só que o problema é quando você pega esse garoto e bota ele dentro de um bangu, dentro de um presídio penitenciário, esse garoto ele não sai de lá só com aquele pensamento que ele tinha, ele sai pior. Ele agora sai faccionado. Eles falaram de uma pesquisa aí, Rafa. Eles falaram da pesquisa que faz. Eu queria só mais 10 segundos, rapidinho, só pra concluir. Só mais 10 segundos. E o Pena Justa, ele também não visa só isso. O Pena Justa, ele cria também, ele aumenta também o monitoramento de pessoas que utilizam tornozeleira. Tudo bem, cara. Ele também não, mas o Pena Justa eu sou contra a tornozeleira por si só. Entendeu? Mas tudo bem. Por isso que eu não foquei nisso. Deixa ele concluir. Tudo bem. É porque você falou Pena Justa, você só falou de um tópico, você esqueceu de todos. Mas olha que eu pesquisei isso aqui, cara. É o tópico problemático. Se eu trouxer aqui 10 coisas boas e tiver uma que é ruim, a assessoria tem que melhorar aí. 1 minuto, cara. 1 minuto já desmontei o que você tá falando. Esse trabalho de merda que eu não fiz. Rapidinho. Outra coisa, existe também um número de pessoas que estão presas além do tempo. O Pena Justa é pra aplicar isso. Por quê? Porque a justiça é lenta demais, cara e lenta demais. E você é a favor que ela seja mais rápida? Óbvio que sim. E o Pena Justa é o quê? Óbvio que sim. Não. Tá visando isso, cara? O Pena Justa não é. Não, você tá errado. Você tá errado. 1 minuto de pesquisa da justiça. Tá errado. 1 minuto de pesquisa que eu tive. A tendência é você começar a cometer injustiças. Desculpa, o que você falou? Porque se você investe em justiça, você tem mais o quê? Justiça? Então, peraí. Se você desinveste em justiça, vamos ver se tua assessoria você tá tem boa. injustiça. Quanto a gente investe em justiça? Algo em torno de federal ou estadual? O que você quiser, escolhe. Federal ou estadual, algo em torno aí de 60 bilhões? Não, algo em torno por aí. Cara. O mundo dos 4 trilhões todos, pelo menos da justiça geral aí, tu vai ter todo mundo. Deixa eu te dar informação rápida, mas tá errado. Eu vou te falar o número. O número é o seguinte, irmão. O mundo inteiro gasta 0,5% do PIB em justiça. Nós gastamos 1,6%. Nós somos mais de 3 vezes mais e nossa justiça é a mais lenta do mundo. Perdendo por mais de o dobro de prazo da mais lenta do mundo, que é da Itália.
Da segunda mais lenta. Mas você tá comparando- Gostou? tá- Avisa a tua assessoria, ó. O trabalho bem feito é assim que faz. Mas E eu você- nem tenho assessoria, que eu nem sou vereador nem deputado. Eu fiz sozinho. Cara, Viu? isso muda em quê? Aí, Todos os tá, argumentos. mas esses dados é comparado com- Não debocha não, vamos falar aqui. Arthur, você riu primeiro. isso muda Você em riu quê? primeiro. O que que isso Caralho, muda você que o trouxe o fato... argumento, irmão. Então pronto, o que que isso muda o meu argumento? O seu argumento Você diz o tá seguinte: fazendo o meu se argumento, nós. hein? Deixa eu explicar. Não, Deixa eu o desenhar, meu deixa eu desenhar, argumento deixa eu desenhar, é vou desenhar pra você. desinvestir Não, em não, 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 injustiça, não. de O seu injustiça, argumento é- você vai causar mais O seu argumento injustiça, é- logo o você seu vai argumento- encarcerar dá licença. mais gente Dá inocente, licença, dá licença. você vai Está demorar errado. mais para investir, para condenar, Eu vou fazer você vai uma coisa você nova vai aqui. demorar Eu vou fazer mais. coisa nova. Isso é Me uma dá um coisa minuto, preciso de óbvia. um minuto. Você Eu vou vai fazer uma negar que coisa- 2 mais 2 é 4 Não, agora. eu vou fazer uma coisa que nunca foi feita em debates. Eu vou explicar o argumento do meu debatedor para ele próprio. O seu argumento foi... Conversa fiada. O seu argumento... Deixa eu falar. O seu argumento Conversa foi... fiada, O Arthur. seu argumento foi... Se a gente desinvestir em justiça, nós vamos ter mais injustiça. Se entende disso que nós investimos pouco ou que nós precisamos investir mais. Claro que E não! eu O acabei... que tem a ver isso, filhão? Não, então eu sou, sei lá, eu acho que eu... Acabou de Calma aí. Vamos lá, vamos lá. Em que momento eu falei? Não, pelo amor de Deus. Não, Arthur, não. Então a gente não tem que investir mais em justiça, é Ah, isso? qual é, meu irmão? Tu tá querendo fazer o quê? Responde. Eu falei... Oi? Eu falei que se a gente desinvestir... Obrigado por ter explicado o meu raciocínio, que eu já tinha feito isso. Vai. Obrigado por ter repetido. Vai. Até porque é um raciocínio do caralho que você não conseguiu refutar. Para de enrolar, vai Aí lá. deixa eu te falar. Se a gente desinvestir em justiça, automaticamente aumenta a injustiça. Em que momento eu falei que a gente investe muito? Eu não falei isso. Falou falou isso. agora, Você, filhão! desculpa, você não falou isso. Você não falou isso. Você disse que eu falei isso. É isso. Nossa, mas então pera lá, cara. Pera. Não. Antes do mérito da questão, segurança pública, economia, a gente tem um problema aqui de interpretação de texto. Ah, não mete essa, Não, cara. pessoal, Conversinha você que fiada tá aí do assistindo teu- aí, por favor, Ah. eu acho que sou retardado. E Eu tu- acho que eu não tô Ah, conseguindo descobriu interpretar agora? Não, texto. tu é só um Não, narcisista. calma. Tu não é retardado, não. Cara, você já me Tu é um chamou cara- de tarado, de playboy, de almofadinha, de narcisista, Ele anotou, de nojento. cara, ele Eu anotou. anotei tudo. Eu não te chamei de nada até agora. Eu estou perguntando se eu ou você, né, qual dos dois é retardado. Porque você disse o seguinte: se desinvestir em justiça, nós vamos ter mais injustiça. Aí eu trouxe um dado coerente com o seu argumento. Nós investimos muito em justiça. Aí você ficou todo gaguejando, não, porque você tem que... Não é verdade o que Para, você acabou velho. de falar. Você acabou de mentir. Tudo que você acabou de falar não foi isso que Cara, aconteceu. volta o cursor. Volta. Volta. Cara, Quer ó, reproduzir deixa eu falar uma coisa. novamente? Ó, Quer eu vou falar fazer uma novamente? parada, Volta. eu vou fazer uma parada. Eu vou parar de aceitar debate Volta. com um idiota, cara, desculpa. Eu não consigo mais, velho. Não Quem dá é que mais. ofende quem mesmo? Não dá mais, não. Agora Quem eu é não que aguentei. ofende Você me quem? desculpa, mano. Você Quem tá é que parecendo um ofende quem? retardado, velho. Quem é que ofende quem? Você trouxe. Desculpa, eu não sei. O chat tá me chamando de retardado, porque não é possível. Eu acho que eu não entendi. Vamos voltar aqui. Isso aqui é uma questão, cara. É tipo quando você vai fazer prova de direção. Antes de você aprender a direção, embreagem. Tá bom. Você Ah, calma. novamente esse argumento? Você põe o rabo no cavalo. Pera aí, deixa eu pegar o rabo. Quero. Você não tá conseguindo pôr o rabo na pontinha Então do vamos cavalo. lá, Você tá pondo na cabeça, mano. Fala novamente seu argumento aí pra gente. Vai lá, vamos ver, Olha vamos só, ver. deixa ele repetir, cara. Terceira vez, terceira tentativa, vai lá. Valendo, tempo. Filhão, não adianta você Vai lá. fazer isso que não vai refutar o que eu falei. Ele é muito bom em PNL. Eu disse, né? Ele é muito bom em PNL. Eu disse o Obrigado, cara. seguinte, Vai eu lá, disse vai aprendendo que- um pouquinho, Eu vai lá. disse que nós dois estávamos concordando aqui que a justiça do Brasil é lenta, que a justiça precisa ser mais eficaz, que a gente precisa investigar mais, não é critério da justiça simplesmente investigar, mas que investiga polícia, Ministério Público e etc. E logo não tem cabimento a gente desinvestir na injustiça. Logo, o seu argumento é contraditório quando você defende que a gente deve retirar recursos da justiça. Foi isso que eu falei. falei Em isso. momento nenhum, eu disse que a gente investe muito. cara. Se tem outros países que investem menos ou investe mais, isso é outra história. Aqui no Brasil, se a justiça não está eficiente, a gente precisa investir mais em justiça. Simples assim. Foi o que eu falei. Ó, vamos Deixa fazer. ele Não, reproduzir dá licença, novamente. dá licença. Pera aí, calma aí. Eu vou fazer o seguinte. Calma aí. Tá caricato isso aqui, né, rapaz? Ah, pra caralho. Puta merda. Tu quer botar uma coisa na minha boca que eu não falei, pô. Simples assim. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você trouxe esse argumento. Eu vou fazer Você um desenho trouxe- aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui um negócio pra vocês, ó. Dá pra Não ver dá aqui? pra ver. Calma, vamos dar um jeito de... Puta, que pena, tá com muito brilho. É, eu vou Mas, ó, é o fazer... seguinte, eu vou desenhei fazer um desenho cavalo também. Posso fazer o E desenho coloquei um também? rabinho aqui. Onde você coloca aqui a cabeça, aqui a parte de trás. Onde você coloca esse Ah, isso aí muda em quê o que tá falando, cara? Eu Você vai quero mudar em saber quê? se eu tô aprendeu debatendo isso com em qual aula de incapaz. coisa? Pô, pelo amor de Eu- Deus, assim, cara. você não adianta entendeu ficar ainda o que eu fazendo falei. esse joguinho, Quer cara. que eu falo no mérito? Então eu vou falar no mérito. Eu vou explicar pra você pela quarta vez. Você falou o quê?
A seguinte, dá licença, afirmou... eu fiquei quieto ouvir você explicar. que coisa Eu vou voltar ridícula, aqui. gente. Eu vou voltar aqui. Quem Deixa eu afirmou fa- que a gente Ó, gasta muito é você, cara. Eu não Deixa- falei posso isso em falar? momento Deixa ele nenhum. concluir. Posso Conclui falar? pra gente. Você tá dizendo falou. que a gente gasta muito em Você falou, a injustiça. sua frase foi: se a gente desinvestir Caraca, em maluco, vai justiça, ficar nós nesse vamos ter assunto aí. mais injustiça. Travou o assunto. Não, mas é que travou porque assim, eu realmente assim, a gente não vai conseguir andar mais. É tipo assim, você vai conseguir ensinar um cara a dirigir que ele não sabe colocar o rabo no cavalo? Não sabe. Então, vamos entender aqui a interpretação de texto. Você falou assim, se a gente desinvestir em justiça, a gente vai ter mais injustiça. Aí eu falei o seguinte, trouxe um dado. O mundo inteiro investe 0,5% do PIB. Nós investimos 1,6%. Isso significa que a gente investe muito ou pouco? Isso significa que quem falou isso? Foi você ou fui eu? Quem falou que a gente gasta? fui Então eu. pronto, não fui eu. Então vamos Você lá. acabou de afirmar que fui eu que falei isso. Não! Vamos lá. Eu falei isso. A partir disso, coisa de conclui-se maluco, que. gente. Que Ó, isso, Enem, cara? Que papo a partir maluco é dessa esse, minha rapaz? frase. Cara, continua teu argumento, só não bota a palavra na minha Deixa- boca. ó, Deixa ele. Posso fazer a pergunta? Já adianta Não. a minha pergunta de economia, porque, mano, Economia. vamos lá. Eu falei que o mundo Isso. inteiro investe 2 minutos. 0,5%. 2 minutos. Eu falei. Pergunta de economia. Eu falei que o mundo inteiro investe 0,5% em justiça. E o Brasil investe 1,6% em justiça do PIB. Conclui-se de. Conclui-se que. Você conclui. Conclui-se que. Não eu. A conclusão Conclui-se. As pessoas que ouvem essa afirmação concluem que o Brasil investe muito ou pouco em justiça. Essa é a minha pergunta, vai. Depende. Essa é a resposta plausível. Depende. Cara, não adianta Mas, ficar Arthur, debochando. mas, Arthur, Eu não tô falando que você concorda ou mas, discorda, eu tô Arthur, falando cara, você conclui o que disso, mas, Arthur, mano? Eu Mas, Arthur, concluo que depende, tem que analisar o sistema. Arthur, Mano, não dá. Cara, juro, esse desculpa, dado, não dá. esse Arthur, dado é conclusivo? É isso que você tá Arthur, dizendo? Esse dado não cara, conclui. Esquece, volta, sai do mérito. Oi, caramba. Sai do mérito da questão. Sai. Derrubei tudo? Vai. Desculpa, Só eu me arruma empolguei, aí, só. pessoal, me empolguei aqui. Vamos lá. É uma pergunta simples. Uma pessoa fala aqui, o João, Cara, continua comeu teu uma maçã. raciocínio aí. a e deixa Maria as pessoas comeu julgarem, 3 pô. maçãs. Conclui-se que a Maria comeu mais ou menos maçãs que o João. Vai. Quem é o João? Quem é o João, filhão? Ô, mano, vamos embora. Não, calma aí. na Qual o boa, não tem tamanho mais como do debater, país do João? Qual é o tamanho? Quais são os dá, velho. países? Não dá, mano. Filhão, quais, você percentual tá do PIB. comparando dois países. a gente acabou de comparar Mano, aqui. Volta na pré-escola. Cara, você... Enunciado qual outro básico. país? Maria Qual está é o numa outro fazenda. país? Maria Faz o- tem 2 mas filhos. faz a A minha pergunta, pergunta é essa, o cara não responde, mano. Caralho. A minha loucura, pergunta é gente. essa, o cara não consegue Que loucura, interpretar. Mas que quem é a loucura. Maria? Imagina ele no Enem. Você tá ele pergunta comparando- assim, quem é o Joãozinho? Calma aí, mas você tá comparando banana com laranja? Porque se você estiver comparando um país, quais são esses países? Me fala quais são os países. Mano, é porcentagem Me do fala PIB, quais são os mano. países. do É PIB. porcentagem do Me PIB, fala brother. quais são os países O que mundo tem desenvolvido, 0,5%. Suécia, Noruega, Itália. Tem certeza? Qual é a da Noruega? Cara, E qual é a da deixa eu falar uma Da parada pra Noruega, você. com Deixa eu falar- certeza, deixa eu falar- gastou menos Calma. Deixa eu te porque dar uma fez um aula básica de processo. porcentagem. Ah, pelo amor de Deus. Se eu tenho 100 maçãs e eu vou gastar 10% de maçãs, eu vou gastar 10. Se eu tenho 50 maçãs e eu vou gastar 10% de maçãs, eu vou gastar 5. Absolutamente, o 10 é maior do que o 5, mas proporcionalmente é a mesma proporção. Então eu não estou falando em valores absolutos, eu estou falando em porcentagem do PIB. É assim E que o se que eu estou compara as dizendo coisas. é que não dá pra Ô, comparar velho. o Brasil, tem que ver quais são os países, não dá. quais são os países que você está comparando. Quais são os países que você está comparando? Quais são os países? rapidinho. É sobre isso. Você não pode trazer um... rapidinho. Meio por cento. Rapidinho. Brasil, 1,6%. Sim, Beleza, se for pegar... Eu posso se for só pegar falar uma taxa- parada interessante aqui? Desculpa, vai lá. Deixa eu só falar uma parada interessante. Rapidinho, Leonel. Cara, não tem mais Rapidinho. O Brasil realmente ele investe muito. A gente já tá no topo do ranking. O Brasil investe em. cara. É Viu? verdade, isso não é mentira. Aí aprende com Só ele. que, calma aí, É rapidinho. mentira, em Só que, momento nenhum disse não, que é deixa eu mentira, só dá responder. Só que o problema é a eficiência que o Brasil investe. Só pra você ter ideia, Arthur. Eu concordo com você. Então, esse é o problema. Aqui em São Paulo tem desembargadores recebendo 151 mil de salário. Mano, essa era a conclusão que eu ia Então, o que chegar. que acontece? Então, Aí, ó. calma aí. Então, assim, tem coisas que Rafael é bom, cara. Então, o que que acontece? A eficiência, 84% desse gasto vai justamente para salários e aposentadoria.
E é esse que é o problema. A eficiência do país gasta-se muito, mas gasta-se muito com salários justamente de magistério, salário de juízes, salário... Caralho, e o Brasil tem mano. esse problema. Agora eu te pergunto... Isso não resolve o problema do país, Rafael. Isso não resolve. Rapidinho. Isso não resolve. eu não tô eu vou assinar uma discutindo. procuração pro Rafael. Rafael, me defende aí, cara. Não tô defendendo. Não, Escuta o teu amigo aí, velho. Não. Isso que é vereador, mano. Não. Põe o cara, ensina os bagulho Não, mas aí o pra Brasil ele, realmente gasta muito dinheiro. Só que o problema é que esse dinheiro, 84%, vai justamente porque não é eficiente. É esse que é o problema. Entendeu? Não, dá todo o tempo pra ele, velho. Eu gostei dele. Deixa Vai eu lá. falar. Fala aí. Vai lá. Vai deixar eu falar? Vai lá. Obrigado. Vai lá. Vamos lá. Que todo tempo eu estava dizendo aqui, e não vou repetir, sobre o investimento ou desinvestimento, é que a gente, por óbvio, o problema, sinceramente, claro que um dos problemas são os super salários da justiça. O problema é a ineficácia não só da justiça brasileira, como de todo o Estado brasileiro. Só que a gente não resolve o problema da ineficácia necessariamente simplesmente saindo, passando o trator e cortando. A gente tem que identificar o problema. Foi isso que eu falei, e o Mamãe Falei insistiu em deturpar o que eu falei, botando palavras na minha boca. Quando eu falei que, ok, nós gastamos um pouco menos em justiça do que outros países, não, esse dado por si só não conclui-se, como ele quis dizer, não conclui-se que a gente precisa desinvestir. Esse dado não conclui-se que a gente precisa desinvestir. E o que eu discordei dele desde o princípio foi que a gente não tem que desinvestir. A gente pode usar o dinheiro melhor, a gente pode ver as formas, e por isso não dá para comparar o João com a Maria, porque quando você compara o João com a Maria, o João pode ser um país pequeno, um país já em desenvolvimento, e a Maria, que é o Brasil, pode ser um país como um país tentando desenvolver, apesar de ter forças liberais, coronelistas, históricas aqui, tentando fazer com que a elite coronelista se perpetue no poder com os seus asseclas tipo MBL que fomentam isso. Posso desenhar agora o cachorrinho para ver quem é que bota o rabo onde? Gostou do vídeo? Então, não se esqueça de se inscrever no canal e dar like para tornar este vídeo mais conhecido. Nos vemos em breve.